de oração e de libertação. Eu entendo, amada igreja, que a nossa luta é o campo espiritual. Por que campo espiritual? Porque nós somos um ser espiritual. E sempre eu bato na tecla que nós não devemos desconhecer a nossa origem. Quem nós somos. Para onde nós iremos. Porque tudo aquilo que Deus faz, nada consegue destruir. Ninguém consegue destruir o que Deus faz. Deus é Deus, amada igreja. Até essa carne que um dia vai voltar para o pó. Um dia o próprio pó vai ter que dar conta dessa carne. Mas o que Deus faz, nada se destrói. Por isso que nós não morremos. O que morre é nosso corpo, a nossa carne. Mas nós, seres espirituais, nós não morremos. Que bom, amada igreja, que vocês entendem que as quintas-feiras é uma batalha espiritual. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer virá o refrigério de quê? Do Senhor. As lutas que vocês estão passando serve para testar a sua fé, a nossa fé. Porque não existe o cristianismo, não existe um evangelho sem cruz. E o que é a cruz, pastor? É o peso da responsabilidade. A Bíblia diz: todo aquele que vem após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Só segue a Cristo aqueles que olham para a cruz, aqueles que têm o Espírito do Senhor. Porque sem o Espírito Santo, amada igreja, não passamos de religiosos dentro de uma igreja. Eu não estou aqui diante de religiosos, estou aqui diante de um povo de Deus. Amém, igreja? A Bíblia, ela é tão atualizada que você pode pregar a mesma passagem ou o mesmo versículo todo o tempo da sua vida e Deus continua falando de forma diferente. Interessante isso. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Não tem fim. Quanto mais nós nos aprofundamos na palavra, amada igreja, é aí que nós não achamos o fim nunca. Leiam Bíblia. Comam a Bíblia. Tenham hábito de ler a Bíblia. Porque nós estamos em uma batalha espiritual, amada igreja, que nós não temos noção. A quantidade de inimigos invisíveis que nos enfrenta todos os dias. Inimigos invisíveis com armas invisíveis tentando destruir a nossa vida, destruir os nossos projetos, o projeto que Deus colocou no nosso coração. Ele sabe que é um derrotado, mas ele não se dá para o derrotado, igreja. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 25 e diante. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. A palavra de Deus, ela vai no mais profundo da nossa alma. E a palavra de Deus, quando penetra na nossa alma, ela produz vida. Ela traz luz para a nossa alma. E a Bíblia diz que a luz dissipa o quê? As trevas. Precisamos estar cheios dessa luz. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Pai das luzes. Quanto mais nós nos aprofundamos a buscar a Deus, mais nós temos luz. A questão, igreja, é que a intensidade de luz na vida de cada um de nós
vai depender, amada igreja, de como nós estamos diante da palavra do Senhor. Quanto mais alinhado com a palavra, quanto mais reverência com a palavra de Deus, mais intensidade de luz se torna a sua vida. E esta luz, ela é capaz de limpar toda a sujeira da mente. Esta luz é capaz, amada igreja, de arrancar tudo que está de ruim grudado no nosso coração. É só a palavra de Deus que tem o poder para isso. O homem não tem esse poder, pastor, igreja, religião não tem esse poder. É só a palavra, igreja. Ela é atualizada. A Bíblia é o próprio Deus falando conosco. Então, se vocês querem aprender a ouvir a voz de Deus, é muito simples. Leia Bíblia. Pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Leiam Bíblia. É ou não é? Porque não temos como conhecer a Deus, amada igreja, fora da Bíblia. O perigo de muitos, amados, que não lê Bíblia e passa a conhecer a Deus só pelo falar, corre sérios riscos de lhe apresentarem um Deus que não está na Bíblia. É por isso que nós temos que estar onde? Na palavra. A Bíblia conta a história de uma mulher, mas de uma mulher tão insignificante que nem nome a Bíblia dá para ela. Talvez você entrou aqui nesta noite, humanamente falando, só sabe você e Deus como é que está a tua vida. Deus escolhe as coisas fracas para confundir o quê? As fortes. A palavra diz que Deus levanta do pó os necessitados e faz o lugar, sentar no lugar de príncipe. Para que Deus possa vencer uma batalha, Deus não precisa de um exército, Ele precisa apenas de um soldado para vencer uma batalha. A obra é dele, não é nossa. Exatamente esta mulher, ela se torna uma figura muito importante, mesmo sem ter nome, que a Bíblia não dá nome para ela. E nós vamos estudar sobre ela. Talvez a história dessa mulher é a história de muitas pessoas que nos assistem agora, que já não aguenta mais de sofrimento. Quando eu olho lá no grupo, tá? A nossa irmã Bruna, lá de São Paulo. Mulher que tem sofrido muito, mas não desiste. Essa mulher que 2 a 3 anos, ela sente bichos andando dentro dela. Não é fácil, mas não desiste. Vejo outro exemplo da irmã Ana, também lá do Rio Grande do Sul. Pense uma mulher que tem sofrido, o diabo tem investido pesado sobre ela, mas ela não desiste de Jesus. Está aí a diferença, igreja. Vamos para a Bíblia. No livro de Marcos, capítulo 5, 25, a palavra diz: certa mulher, que já havia quantos anos? Quantos anos? 12 anos. Não é 12 dias. Não é 12 dias. É 12 anos. Não é 12 meses, é 12 anos de sofrimento. A Bíblia está falando de uma pessoa que a Bíblia não dá nome. Apenas fala que ela tinha e sofria há 12 anos com um fluxo de quê? De sangue. Alguns historiadores acreditam, estudiosos da Bíblia, que esta mulher tinha hemorragias constantes. Esse fluxo era constante. Outros acreditam que era inconstante esses fluxos de sangue. Não importa.
O que importa é que a Bíblia diz que ela tinha 12 anos, ela tinha uma hemorragia. E vamos lá, depois eu vou explicar. Vai passando, 26, assim que eu terminar, você já coloca o outro. E que havia padecido muito com muitos médicos. Esta mulher havia padecido muito naquela época. Com a medicina alternativa, ela tinha padecido muito. Em todos os seus tratamentos não tinha resultados. E despedido tudo quanto tinha, nada ali aproveitando. E isso antes indo pior. Observe que esta enfermidade, ela a cada dia ia de mal a pior. Mas estava em tratamentos. Estava na medicina alternativa da época. Mas indo de mal que a pior. Quantas pessoas hoje, quantas pessoas nos dias de hoje, amada igreja, já não sabem mais o que fazer? Porque a enfermidade, eu já expliquei muito isso aqui, ela tem 2 pontos a ser observado. A enfermidade, ela pode ser no campo físico, ela pode ser no campo espiritual. Nem tudo é espiritual. Não seja aquele tipo de cristão desbitolado que espiritualiza tudo. Tudo é espiritual. E não é, tudo não é espiritual. E nem todas as doenças são espirituais. Existem as enfermidades espirituais e as enfermidades físicas. E quando a enfermidade, ela é física, para isso que Deus constituiu os médicos, para cuidar de nós. Não fique nessa, não, mas eu sou crente, eu creio no Senhor, e eu não preciso ir para médicos. Deus é um ser inteligente. E Deus constituiu, deu sabedoria aos médicos para cuidar de nós. A doença, a enfermidade, quando é para os médicos, o que seja física, lá vai ter um resultado. A questão que esta mulher, quanto mais a família gastava em remédios na época, na medicina da época, a questão aqui é de mal a pior. Porque a enfermidade espiritual é assim. A enfermidade espiritual, amada igreja, não tem remédios. Remédios que dão um paliativo, mas não resolve. Porque já está dizendo, a enfermidade é espiritual. Uma enfermidade espiritual, ela está, amada igreja, em um nível, uma dimensão que é espiritual. E os remédios que a pessoa toma é físico. Os remédios, quando nós tomamos, ela para na corrente sanguínea, vai para a corrente sanguínea, vai para os ossos, para os nervos, para a pele, não é assim? E depois vai sair o restante no suor, na urina. A pergunta é: os remédios que são físicos, vai para a alma? Chega na alma? Alma espiritual? A enfermidade é espiritual? Então o remédio não chega lá. Por isso que essa mulher, há 12 anos, ela padecia muito. Mas só que tem uma coisa, igreja. Além dela carregar durante 12 anos o sofrimento, a dor da enfermidade, ela carregava também a rejeição, rejeitada pela família. Imagina a pessoa doente, além de ser doente, ela ser rejeitada por uma sociedade e rejeitada pela família. Por quê, pastor? Porque havia uma lei. Em Levítico capítulo 15, versículo 25, vê se é. Levítico capítulo 15, do versículo, vê se é o 25. O que é que a lei dizia para uma pessoa que tinha fluxo de sangue? Hemorragias, lepra, as enfermidades, amada igreja,
Vai do 23. Do 23. Vá para o 20, a partir do 20. Vote 19. Ok, 19. Observe, isto é uma lei. Lá, o livro de Levítico, as leis que Deus estabeleceu através de Moisés, e exatamente leis para certo tipo de enfermidade. Até a própria lei, a questão da lepra, de doenças, de pessoas que nasciam aleijados. Então, observe o que diz: mas a mulher, quando tiver fluxo, o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar será o quê? Imundo. À tarde. Então o que fazia as leis? E dentro de Jerusalém, Jerusalém era murado, a cidade era murada. E quais eram as leis para os doentes enfermos? Uma pessoa que era leprosa, ela não podia ficar dentro de Jerusalém. Uma mãe que tinha um filho aleijado, cego, manco, não poderia estar dentro de Jerusalém. Porque eles acreditavam que uma pessoa que nascia doente, leprosos, com qualquer tipo dessas enfermidades, era considerado uma maldição. Aquilo era uma maldição na família. E esta maldição não poderia estar na família e não poderia estar dentro da cidade. O que as autoridades da época faziam? Criavam um local fora da cidade chamado o Vale dos Desesperados. Observe o que essa mulher sofre. Esta jovem, essa mulher tinha 12 anos, que carregava um fluxo de sangue. E quais eram as leis para uma mulher naquela época, na sua adolescência, na sua puberdade? O que fazia? Os pais arrumavam a cama, arrumavam a roupa da sua filhinha, pegava no braço, nas mãos, atravessava toda Jerusalém, passava pela porta, e estas jovens era largado lá junto com o Vale do Desesperado, até o processo menstrual dela passar, porque havia o sangramento, e a lei dizia que o primeiro sangramento ali não podia ficar, porque se tornava imunda. Os pais atravessavam a cidade, a sua humilhação, e deixavam a sua filha lá. 3, 4, 5 dias depois, os pais voltavam lá para trazer de volta a sua filha. Só que essa mulher, essa jovem, essa adolescente, ela não volta, porque o sangramento não passou, continuava. Imagine agora o desespero dos pais de ver a sua filha adolescente no meio de um vale desesperado que só tinha aleijado, cego, manco, leprosos. O desespero foi tão grande que a Bíblia diz que eles gastaram tudo que ele tinha, investiu na saúde da filha, mas a questão que ia de mal a pior. Passa-se um ano, passa-se 2 anos, 10 anos. Imagina o sofrimento desta mulher, condenada à própria morte, porque o sangramento estava levando aquela mulher à morte, condenada pela sociedade, condenada pela família, desprezada, humilhada. Imagina o local que estava ali, ou como era aquele vale dos desesperados. Eu até já falei aqui, pastor, se Jerusalém era assim, por que havia aquele cego Bartimeu pedindo esmola? Porque a autoridade
eles davam um salvo-conduto para um paralítico ou para um cego, aonde eles carregavam uma placa no peito e nas costas com o nome da pessoa e a enfermidade da pessoa. Eles entravam de manhã e saíam no final da tarde. O dinheiro que eles recebiam, eles compravam mantimento para manter os que estavam lá morrendo de fome e na enfermidade. Mas aquela mulher, ela não pôde mais voltar. Digamos se essa mulher na puberdade, ela estava lá com 12 anos, 13 anos, 11 anos, ela já estava com 22 ou 24 anos. Ela já não era mais uma adolescente ou uma pré-adolescente. Ela já se passou 12 anos quando saiu de dentro de Jerusalém. Volta lá para Marcos 5, 26 e diante. Observe, igreja. Jesus estava indo a Cafarnaum, exatamente uma missão de salvar a filha de Jairo, que estava morta. Jesus, na sua caminhada, ele não foi diretamente para curar aquela mulher, foi para a casa de Jairo. E quando Jesus passa, amada igreja, nas margens, ou próximo, aquele vale do desesperado, imagina o alvoroço. Jesus não andava sozinho. Aonde Jesus andava, amada igreja, havia uma multidão de pessoas que o cercava, que comprimia ele. Porque aonde Jesus estava, milagre acontecia. A presença de Jesus atraía endemoniados, perturbados, loucos. Imagine agora aquele vale desesperado, vendo aquela multidão, aquela procissão de pessoas gritando: Jesus! Jesus! Aí a Bíblia diz, no 27 em diante: ouvindo falar de Jesus. Quem que ouviu falar de Jesus? Quem? A mulher. Ouvindo falar de Jesus. Olha a importância de falar de Jesus. Olha a importância de abrir a boca e falar de Jesus. A Bíblia diz: abre a tua boca que eu te encherei. Se você quer estar cheio de Deus, se você quer estar cheio da presença de Deus, abre a tua boca e fala de Deus. A questão é que nós não abrimos nossa boca para falar de Jesus. Será vergonha? O que tem levado a muitos cristãos que não abrem a sua boca para falar de Jesus? Mas não é só falar de boca, falar com a sua vida, falar com as suas atitudes, falar com o seu caráter, falar com as suas personalidades, ou sua personalidade. Esta mulher ouviu falar de Jesus. O impacto deste nome, amada igreja, desperta dentro dela algo chamado a fé. Uma fé oculta dentro dela. Ninguém via, olhava para aquela mulher e tinha noção da fé explosiva que estava no coração daquela mulher. As pessoas, quando olhavam para aquela mulher, viam a mulher como uma coitada, como uma ninguém. Imagino naquele vale dos desesperados, quando a mensagem chegou lá, que Jesus estava passando. Imagino aqueles saíram correndo, desesperado em busca. A oportunidade estava passando ali. Saíram todos correndo, imagino. Mas aquela mulher não podia correr. Aquela mulher tinha dificuldade, igreja. Era 12 anos, se passa 12 anos, aquela mulher está debilitada, apática, anêmica, sem forças. Imagina que ela vai, dentro do coração dela, algo martelava: se tão somente eu tocar na orla do Senhor Jesus, eu serei curada. Havia uma fé oculta dentro dela.
pessoas olharam para aquela mulher e viam ela como uma doente, uma incapaz. Eu não tenho dúvida que aquela mulher, quando vai à igreja, que ela é despertada porque ela ouviu falar de Jesus, ela absorveu este nome, esta palavra. Essa agora chegou a minha chance, agora é tudo ou tudo. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer como uma guerreira, mas eu vou. Não é a enfermidade que vai me impedir de buscar a Deus, não é a distância. Eu imagino, amada igreja, aquela mulher, ela ouviu palavras como: você não vai aguentar. Ei, mulher, pare. Você não vai suportar isso. Você não vai conseguir. Talvez quantas e quantas pessoas chegaram para você um dia, amada igreja, disse: não adianta mais lutar. E dentro dela, se tão somente eu tocar nas orlas do Senhor, eu serei curada. É isso que nós temos que ter dentro de nós. A convicção no nosso Cristo Jesus. Ainda que tenha que pagar um preço, eu não vou desistir do meu Cristo. Eu vou procurar cada dia da minha vida, renunciar à minha vida, se lançar nos braços do meu Cristo Redentor. Ainda que o marido, que a esposa, que filho, seja lá quem for, eu vou buscar esse Cristo. Eu tenho um compromisso com Deus. Quantos hoje que poderiam estar aqui na igreja, meus irmãos, mas foram vencidos ou vencidas pelo cansaço, pela falta de fé, pelo acomodismo. Eu fico imaginando quando as lutas maiores chegarem em determinados cristãos, como irão reagir? Se para vir à igreja às vezes é uma luta. Aquela mulher sai, igreja. Eu deduzo na minha mente tão limitada, aquela mulher saiu se rastejando. Porque talvez ela não aguentava ficar em pé, ficava tonta, quase o corpo sem sangue, mal alimentada. Mas dentro dela dizia: se eu tão somente tocar na orla do meu Cristo Redentor, eu serei curada. Aí vem as etapas de dificuldades. São essas etapas que nós enfrentamos na nossa caminhada cristã. O diabo, ele tenta negociar com a nossa fé. Ele tenta roubar nossas forças. Ele tenta oprimir a cada um de nós, fazer com que nós venhamos desistir de buscar a Deus. O diabo sabe quem serve e quem não serve a Deus. Ele olhar para cada cristão, ele não está preocupado se tem 20 anos de igreja, se é pastor, se é bispo, seja lá o que for, seja o título que for dentro da denominação evangélica. O diabo, ele respeita, amada igreja, é a autoridade de Deus dentro de cada um de nós. É o grau de compromisso que nós temos com Cristo. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o nosso interior. Deus vê o que está oculto no nosso coração, o que nós pensamos. Aquela mulher vai se arrastando. Talvez aqueles aleijados, aqueles leprosos, diz: mulher, desista. É assim que você ouve dia a dia. Não tem mais jeito. Se conforme com esta vida. Mas a fé, igreja, não deixa a gente parar. A gente crê nesse Deus. O cristão, ele é igual omelete. Quanto mais apanha, quanto mais bate, a nossa fé é esticada para buscar a Deus. Não é problema que vai nos afastar de Deus, igreja. Não é enfermidade que vai nos separar de Deus, igreja. Ainda que corte a nossa língua, nós temos uma mente para dizer: Jesus, salva-me, Jesus. Nós não devemos desistir nunca do caminho do Senhor. Aquela mulher encontra tanta dificuldade. Imagina onde aquela mulher passava, deixava um rastro de sangue.
Mas dentro dela dizia: se tão somente eu tocar na orla do Senhor, eu serei curado. Para esta mulher chegar onde Jesus estava, igreja, ela pagou um alto preço. Ela pagou um alto preço. E quando ela se aproxima de Jesus, ela encontra um estágio mais difícil da vida dela. Jesus estava cercado pela multidão. Porque aonde Jesus estava, havia uma multidão que o cercava. E agora, como é que ela fazia para tocar Jesus? Não tinha ninguém para pegar ela, igreja, para levar até Jesus. Mesmo ela fraca, anêmica, ela dizia no coração dela: se tão somente eu tocar, eu serei curado. Aí a palavra diz: ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. De pé eu não posso, mas eu vou me rastejando. Quem sabe pisada. E ela lê. Talvez é a tua vida. Sua vida, alguém pisando. Há muitas pessoas, amada igreja, que torce, vibra pela tua derrota. Às vezes nós estamos cercados de pessoas que nós pensamos que são amigos, mas são os inimigos. De repente tem pessoas que te odeiam do nada. Inveja, ódio, mágoa. Mas não importa. O que importa, amada igreja, é a nossa fé no coração diante de Deus. A Bíblia fala que Jesus estava cercado pela multidão e todos tocavam em quem? Em Jesus. Mas por que a Bíblia não fala que outra pessoa não foi curada a não ser esta mulher, se todos estavam tocando em Jesus? Igreja, Jesus como Deus homem, veja aí, entenda ele um pouquinho, você consegue. Então, Jesus como homem, ele não sabia quem tocou nele, mas ele como Deus sabia. Deus estava vendo no coração daquela mulher, igreja, a força de vontade, o desejo de vencer, a vontade de tocar em Cristo. E tudo que ela queria tocar, ela sabia: se eu tocar na orla, eu não vou tocar nem Jesus, quer tocar na orla. Se eu tocar, eu serei curado, eu terei a minha vitória. E na hora que ela toca a vestimenta, no versículo 28, a palavra diz, amado igreja, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. É o que ela estava dizendo. Tem muito crente ousado, sabe? Tem muito crente cheio de intrepidez. Tem muito cristão que você olha e não dá nada pelo cristão, mas tem uma fé oculta que você não tem nem ideia. Está passando uma perrenga terrível, lutas, dificuldades, faltando tudo, mas não desiste de buscar a Deus. São esses cristãos, amada igreja, que faz a diferença diante de Deus. Talvez você nem aparece no meio da igreja, mas diante de Deus você aparece. A tua fé, você não desiste. 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo que já estava o quê? Curada daquele mal. A fé é algo violento dentro de nós. Ou dificuldade que nós temos de entender e compreender uma palavra tão pequena chamada fé. Porque
desde que ela ouviu falar de Jesus, ainda no Vale do Desesperado, ela disse no seu coração: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Eu vou tocar. Igreja, não tem demônios, não tem fé, não tem principado ou potestade que impeça uma pessoa que tem uma fé no seu coração para buscar a Deus. Não há demônio que impeça. Vão matar o corpo, mas a tua alma e teu desejo não consegue. É luta, é por cima de luta que nós vencemos. O evangelho não é mar de rosa, o evangelho é luta, é cruz. Há muitos cristãos que querem ser muito abençoados por Deus, mas esquece de, antes de ser abençoado por Deus, Deus não abençoa sem antes testar o nosso coração. Ele sabe de tudo. Ele sabe onde é que está a nossa estrutura, se é na palavra ou em que nós estamos fixados a nossa fé. Aí quando ela toca, ela sentiu que estava curada. E aí, coloca o 30 aí, versículo 30. Então, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si, a virtude, o poder dele, ao ser tocado, a fé atrai de Jesus o poder. A fé provoca o milagre do céu em nossa vida. Porque Hebreus capítulo 11:6, a Bíblia diz que sem fé nós não podemos agradar quem? Como que eu vou agradar a Deus, igreja, se eu não tenho fé? Eu preciso entender e compreender que Deus está em uma dimensão espiritual, e eu preciso ir aonde Deus está. E para eu ir na dimensão espiritual, eu tenho que estar também, igreja, em um nível espiritual, alavancado pela fé, para que a fé me transporte onde Deus está. E na hora que nós chegamos onde Deus está, o impacto acontece. Algo é provocado. É como se Deus, igreja, Ele precisa ser instigado pela nossa fé. É a nossa fé que toca em Deus. Porque sem fé, Hebreus 12:6, a gente não agrada a Deus. É algo que nós temos que desenvolver dentro de nós isso. A minha fé é a minha fé. A sua fé é a sua fé. Observe que quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, se tão somente eu tocar, eu serei. Ela não disse: será que eu vou ser curado? Não, ela não foi com dúvida. Não vá até Deus com dúvida, amada igreja. Porque a dúvida neutraliza a fé. E sem fé, nós não temos como agradar a Deus ou ir à dimensão que Deus está. Porque Hebreus 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, o nosso espírito provoca isso, igreja. É por isso que nós temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Aquela mulher ouviu o nome de Jesus, ela absorveu isso. Agora chegou a minha oportunidade. Se eu morrer no meio de caminho, o meu Jesus, Ele vai ver o meu coração, o meu espírito, a minha fé oculta que está dentro de mim. O que faz de vocês estar de pé, nós estarmos de pé? É o projeto de Deus sobre a nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, esse projeto jamais será frustrado em nossa vida. O projeto de Deus não pode ser frustrado, igreja. E aí e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse. Agora não é a mulher que volta para a multidão, é Jesus que ele diz: ei, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Olha que pergunta. Todos estavam tocando, mas Jesus pergunta: quem me tocou? O toque não era o toque físico, era o toque pela fé. Você pode tocar nas vestes de Cristo, é pela fé. Quem me tocou? Olha
o que respondem para eles? Olha o que o povo responde para Jesus. 31. Vamos lá, fica atento aí. Discípulos, vês que a multidão te aperta e diz: está vendo, Jesus, que estão aí quase rasgando as suas vestes, puxa para um lado, puxa para o outro, e o Senhor pergunta: quem me tocou? E ele disse, no 32, e ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Ela contou para Jesus. Imagina: Senhor, eu estou lá há 12 anos, desenganada pelos médicos, humilhada. Pastor Jesus, eu não tenho mais expectativa. Estava condenada à morte, mas quando falaram do teu nome, eu criei dentro de mim. E ela conta toda a história, toda a sua caminhada, toda a sua perseverança. Imagina aquilo como chamou a atenção de Jesus. Foi por isso que ele sentiu o toque. Aí no 34 a palavra diz: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Você sabe por que hoje, aonde os sinais de Cristo deveriam ser no nosso meio algo natural, os sinais de Cristo deveriam estar no nosso meio como algo natural? Porque os sinais é uma marca de Cristo para despertamento. E quase se vê pouco nos dias de hoje. O que nós já ouvimos da palavra de Deus era o suficiente, amada igreja, para que todos nós tivéssemos um patamar espiritual mais elevado com Deus, ou não? A quantidade de informações que nós ouvimos todas as vezes, principalmente quando vem à igreja, já era o suficiente para a gente não estar mais nessa posição, já em uma outra posição, em uma outra dimensão espiritual, mas nós temos dificuldade de crescer espiritualmente. A fé é para todos, mas nem todos envolvem a fé. Há muita situação, igreja, que só a fé para nos tirar da situação. Humanamente, os nossos olhos físicos, quando vê as coisas, a gente só enxerga dificuldade. Só enxerga dificuldade. Só murmuram. Minha vida está assim, está assado, tantos anos de sofrimento. E acabam muito se adaptando a uma situação de enfermidade. E muitas enfermidades estão dentro de um campo espiritual, ou de um ângulo espiritual, aonde estão se acabando, amada igreja, nos remédios, em tratamento psicológico, psiquiátrico. Não que é errado um cristão procurar um psicólogo ou um psiquiátrico. Eu estou tratando e falando de problema de ordem espiritual, de pessoas que são perturbadas, de pessoas que sabem, amada igreja, que o problema não é físico. Todas as pessoas, amada igreja, por mais ignorante que seja, por mais distante que esteja diante do Senhor, quando estão sendo afetados espiritualmente, sabe, não tem alguma coisa que não é normal na minha vida. Por que isso? Porque os olhos espirituais estão fechados. Só se abre os olhos físicos para enxergar problemas, dificuldades. E até quando isso? Os janeiros estão chegando, os janeiros estão passando, amada igreja, e muitos estão olhando para trás e estão dizendo: o que foi que eu fiz da minha vida? Será que eu sou um amaldiçoado, amaldiçoada? Será que eu nasci debaixo de uma maldição? Por que eu não consigo? Eu quero dizer, amada igreja, sem fé a gente não pode agradar a Deus. E nesta noite o Senhor nos dá a oportunidade para isso. Porque esta obra quem manda é o Espírito Santo. Ele é o chefe das operações. Se Ele quiser nesta noite te curar definitivamente, Ele cura.
Se não é o plano dele, o projeto dele te curar hoje, mas vamos aguardar para amanhã. O mais importante é olhar para Jesus e não desistir. Há muitos de vocês que são afetados espiritualmente.